Amados irmãos, amados amigos, boa noite. Boa noite mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É abençoado aquele varão, aquela varoa que serve ao Senhor, que tem compromisso com esse grandioso Deus, porque este Deus está sempre presente em todos os minutos das nossas vidas. Como é bom estar sempre na presença de Deus. Já falei isto aqui uma vez, que me falte tudo, mas que jamais me falte a presença de Deus. Sempre suplico quando desperto, durante os minutos da vida, sempre que a mente me volta, clamo para Ele não se afastar de mim. Porque Ele quer, Ele deseja, Ele se sente feliz em estar junto, acompanhando, vivendo a nossa vida, nos protegendo, nos guardando, porque sempre estamos pecando, sempre estamos errando, sempre aparece alguma coisa que nos tira da presença de Deus. Mas Jesus veio para que nós nos reintegrássemos e recebêssemos através dele o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas temos visto nos nossos dias que muitos abençoados ou pseudos abençoados por Deus estão prosseguindo por um caminho adverso àquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos diz que nós devemos seguir. Neste caminho é estreito, é trabalhoso, é espinhoso, é difícil, mas que nos faz ter uma vida ampla após a vida terrena, após a morte. Nós conhecemos um cristão pela sua origem, pelo seu proceder, pelo seu passado. Nós não sabemos o que acontece nesta vida de todos, nem como um todo, para podermos dizer, este é verdadeiramente um cristão. Porque existem muitos atropelos, mas existem aqueles que dão um pontapé naquilo que está à sua frente, lhe fazendo sair dos caminhos santos do Senhor Jesus. Com arrependimento, com a volta, com um passado, com algumas dificuldades, com alguns problemas, mas vencedor em tudo. Nós só podemos dizer que um homem é totalmente perdido quando nós olhamos o seu passado e não vemos nada de construtivo no seu passado. Hoje nós temos duas opções. Como desde que nascemos, então quando nós nascemos já teremos, mesmo inconscientes como crianças, mas quando chegarmos à idade da adolescência, nós teremos já consciência e sempre aparecerá alguém que nos mostre os dois caminhos. E hoje nós estamos vivendo dois caminhos praticamente físicos. Os dois caminhos que nos apresentam desde o nascer até a velhice, até a morte, são dois caminhos espirituais. Um que nos leva ao céu, à vida eterna, e um outro largo e espaçoso que nos leva à perdição e à morte. Nós temos pastores e pastores que nós conhecemos há anos, vivendo
pregando, levando a mensagem em todas as partes do mundo. Vemos pastores que caem no meio da estrada e não mais retornam, não mais se levantam. Não é? Outros caem, levantam-se e voltam à batalha. Hoje nós temos um compromisso bem próximo, bem à nossa frente. Temos apenas quinta, sexta e sábado para decidir o caminho de um país, de uma nação. E a Bíblia nos rege sobre isso. Como é que nós conheceremos os cristãos dos dias atuais? Conheceremos no próximo domingo. O cristão, ele vive dentro do conceito bíblico. Ele vive obedecendo o que a Bíblia nos orienta a fazer. Porque tudo que nós temos dúvida, ela nos dá as respostas corretas. E nos mostra os meios pelos quais nós temos que vencer as dificuldades, as decepções e tudo que venha a surgir à nossa frente. Nós temos agora, mais uma vez, repito, dois caminhos. Um de um passado negro, de banditismo, de ladruagem, de suspeitas, de erros, e que estes acertos que aparentemente nos aparecem são acertos que dentro do outro lado e paralelo estava a corrupção, o banditismo, a ladruagem e tudo que são irmanados com aquele caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Um outro que, segundo a imprensa, esta verdadeira imprensa que nos mostra os erros do outro, os acertos deste outro. 20 anos, 16 anos como deputado, 4 anos como vereador, não houve um só ou uma só denúncia envolvendo o seu nome em corrupção, em ladruagem, em banditismo. Em quem confiar? Naquele que a imprensa, que chegou ao ponto de um juiz que hoje condena o Bolsonaro, diz: são 513, apenas um nunca se envolveu em todo o seu período de político, em todo o seu tempo de vereador e deputado federal, se envolveu em corrupção, em banditismo, em ladruagem, em corrupção. Não há o nome dele em nenhum. Joaquim Barbosa. Hoje ele condena, hoje ele diz que Bolsonaro não tem capacidade para governar o Brasil. Em 4 anos, ele adiantou o progresso do Brasil na infraestrutura, que é a base maior para o desenvolvimento de um país. Estradas, BRs, de norte a sul, ele completou. A via rodoviária, a via ferroviária, desde o Rio Grande do Sul, já está em Minas, descendo até Manaus. São cerca de 8.000 e poucos quilômetros. Apenas. O Brasil cresceu 10 anos à frente. Enquanto o outro passaram 20 anos e o Brasil continuou o mesmo. E até pior, porque o que já existia se acabou. E quando recuperavam, era para 6 meses, no máximo 1 ano. E uma cobertura de asfalto, ela tem uma duração, no mínimo, de 5 anos. Mas, no entanto,
O asfalto que colocavam durava apenas até a primeira chuva. E você vê isso aqui no nosso estado. No nosso estado. Observe que 80% dos hospitais foram feitos antes dos 20 anos. Destes 20 anos após a Revolução de 64. Muito antes. Poucos hospitais foram construídos. Este homem assumiu a presidência e governou estes 4 anos, que termina em janeiro, sozinho. Não teve o Senado, não teve a Câmara, não teve os ministros do Superior Tribunal. Ao contrário, todos os perseguiram. Veio a pandemia, veio guerra, veio tudo aquilo que dificulta uma nação a se desenvolver. E ele lutou contra todos. E venceu a todos com o seu pensamento, com a sua orientação que Deus lhe ofereceu. E ele aceitou estas orientações e determinou aquilo que ele achava melhor para o nosso país. Hoje, nós somos a única nação no mundo que está em progresso. E um progresso ainda não com ordem, porque ele está sozinho. Os seus auxiliares não têm poderes, embora que, se ele for reeleito e não mudar como os outros mudaram quando eleitos, o Brasil passará a ser uma das maiores nações do mundo. A responsabilidade é sua. Você que não trabalha, que é vagabundo, que vive às custas de migalhas, deve mudar. Passar a ser um homem de honra, um homem de caráter, um homem digno das calças que veste e trabalhar. Não esperar esmola do governo. Porque assim o Brasil jamais prosperará. Pensa em teus filhos, pensa em teus netos e vamos colocar esse país em desenvolvimento. Porque nós temos tudo para ser a maior nação do mundo. Só não temos políticos suficientemente honestos para que isto aconteça. E a culpa não é dele, a culpa é sua, eleitor. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é minha, porque eu vivia calado, mas agora resolvi falar. Sou pastor. Fui consagrado por Deus. Não temo. Não temo. Aqui na minha casa, arrancaram os fios da minha internet. A internet que eu uso é pela graça de Deus, porque o sinal não chega na minha casa. De 3 celulares que eu tenho aqui em casa, não chega. A que eu tinha aqui para o meu notebook também não tem, eu pago. Não devo nada a ninguém, mas está cortado. Sem eu saber como, eu vou, procuro e não encontro resposta. Mas em Deus eu tenho fé que essa ladroagem, essa bandidagem irá ser extinta no dia 1º de janeiro. Ou melhor, no dia 30 deste mês. Em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Que os santos digam amém, para a honra e glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.